Você já teve dias que você estava com muita coisa na sua cabeça, que tudo que você tentava resolver, tudo que você tentava articular, ideias não funcionavam, projetos não tinham andamento, você pensava que você não era capaz, que você era um burro ou coisa assim, e você tentava as coisas mais simples do mundo e não funcionavam. Tinha muitos problemas e você não tinha solução de nenhum. Aí o que você fazia? Você parava, ou dava uma volta, ou fazia outra coisa, ou melhor, você ia simplesmente dormir. Mesmo com a cabeça quente, você chegava, estava tão cansado que acabava dormindo. E no outro dia, por milagre, por alguma coisa que você não tinha noção do que era, você acordava e todas as soluções dos seus problemas estavam ali. Como você não viu isso antes? Era tão fácil de ser visto e eu não vi como isso. Então, vou te falar duas coisinhas: mente consciente e mente subconsciente. Eu sou Eduardo Lima, este é o canal Você Cada Vez Menos Pobre. Para a gente começar a falar sobre mente consciente e mente subconsciente, eu queria indicar para vocês este livro aqui. O Poder Está Dentro de Vocês, do Harry Thomas Hebel. Esse livro, ele escreveu por volta de 1920, faz muito tempo, né? Ele escreveu esse livro após ter tido uma grande perca na sua vida. O seu filho de 10 anos veio a falecer e ele buscou todo tipo de explicação, porque imagina um pai que perde o filho, a explicação que ele vai procurar na vida, não é mesmo? Ele procurou em todos os tipos de coisas e a única explicação que ele encontrou foi no divino, ou seja, o poder está dentro de você. Ele vai colocando para você que o poder de tudo está dentro de você, o poder de mudar. Ele fala que a gente, como divino, a gente tem uma parte de Deus, uma pequena centelha divina está dentro da gente, que é nosso espírito, que foi nos dado de presente pelo Senhor, pelo Pai Criador. E esse espírito nos dá os poderes eternos e poderes ilimitados. Você pode perder sua carne, e sua carne é só uma casca. Na verdade, o eterno é o espírito. E se você compreender isso e aplicar os métodos que ele passa para a gente aqui nesse livro, você vai conseguir se aproximar um pouco mais deste divino, você vai conseguir melhorar algumas coisas na sua vida. Aí você vai falar, não, mas isso daí é algumas falácias, algumas coisas, não, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui, rápido para vocês, sobre o livro, mais ou menos, alguns pontos. Eu vou focar mais nessas de mentes no final, eu vou te mostrar. Então, ele fala que o poder está dentro da gente. A gente procura muitas vezes fora o problema, mas o problema tem que ser resolvido primeiro por dentro. Como a gente pode resolver o problema por dentro? Admitindo nossos erros, vendo nossas falhas, sabendo como melhorá-las e como evoluir. Lógico, sempre buscando o poder de Deus, né? Como ele fala, buscar e o Pai, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sim, todas as coisas serão acrescentadas, inclusive saúde. Tem um capítulo que ele fala especificamente de saúde, que uma pessoa que muitas vezes perde o raciocínio, ou você fica meio fraco da mente, o seu corpo melhora, porque as funções motoras são muito mais facilitadas quando você não tem problemas na sua cabeça. Ele fala que as pessoas atribuem muita culpa a Deus, como se Deus fosse injusto, e Deus não é injusto, gente. Deus é 100% justo. Ele é justo em cima de tudo. Aí muitas vezes acontece alguma coisa ruim para a gente, porque a gente plantou lá atrás alguma coisa ruim e não tem como colher alguma coisa boa na frente. E ele vai fazendo essa interlocução, colocando a gente como um instrumento mesmo, mostrando que para a gente conseguir alcançar esse poder interno, esse poder que está dentro da gente, a gente tem que edificar nosso caráter, melhorarmos como seres humanos, primeiro por dentro, depois por fora. Um bom exemplo que ele dá é sobre o ambiente. Ele fala assim, que se você colocar uma pessoa que vive numa favela, que vive numa desordem total, não precisa, lógico, tem gente que vive na favela e não tem desordem, mas essa pessoa, vamos dizer que ela vive na favela e tem uma desordem, quando você coloca ela num ambiente muito melhor, ou numa mansão, coisa, ela transforma aquilo naquela desordem, naquela favela que ela vivia. E o contrário também é válido. Quando você coloca uma pessoa que é toda organizada, tudo, num ambiente
desorganizado, ela vai organizar. Por quê? Porque primeiramente ela está organizada por dentro, não por fora. É por dentro que começa. E isso daí decorre de várias coisas, gente. Vai para a nossa vida financeira também. Inclusive, ele fala que as pessoas que têm menos acabam desperdiçando, não economizando, não dando valor para suas coisas, mais do que as pessoas que têm mais. E tem uma passagem que eu vou ler aqui, porque eu não lembro completamente a frase do jeito que ele falou, mas que ele exemplifica mais ou menos isso. É uma tapa na cara esta passagem aqui. Olhem só, existem exceções, é verdade, mas a regra é que um homem que não consegue economizar dinheiro não tem domínio sobre o sucesso da sua vida. Forte, não é mesmo? Muito forte. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Se você não consegue economizar é porque você tem algum problema interno, porque você não tem um controle. Então, isso comece a mudar por dentro. Comece a mudar por dentro e comece a evoluir para poder melhorar. Aí ele vai chegando, vai passando mais para frente e ele chega nessa parte aqui de mente consciente. Você sabe o que é uma mente consciente? O que é uma mente consciente? Mente consciente é aquela parte da nossa mente que fala, olha, esse café aqui é quente, se você colocar a mão lá dentro, você vai queimar seus dedos, cuidado, hein? Ah, aquele veneno lá, se você tomar, você vai morrer. Sua mente consciente falando para você, não faça isso, porque você vai se dar mal. Sua mente consciente determina para você o que é certo e errado. Ela coloca os pontos, ou seja, ela é sua mente criativa. Ela cria suas ideias, ela elabora tudo, só que ela te cansa muito. Por isso que você fica no final do dia cansado, porque você utiliza muito sua mente consciente. E a sua mente consciente, ela é excelente, ela é maravilhosa para criar, para orientar e falar o certo ou errado, mas ela não é boa em execuções, ou a parte mecânica da parte da mente é a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela, digamos assim, ela facilita o trabalho da consciente, porque ela torna as coisas automáticas. Ela faz tão no automático esse tipo de coisa que se torna um hábito. No livro, o Harry, ele coloca o exemplo de como dirigir, vocês mesmos. Todo mundo, eu não sei se vocês já sabiam quando foram tirar sua carteira, mas não, eu não. Então, quando eu fui, eu tinha muita dificuldade de troca de marcha, aí você tem que colocar o cinto, aí você tem que dar seta, olhar no retrovisor, dar seta, tenho ligado o carro antes, lógico, engata a primeira, pé na embreagem, tira o pé, acelera tudo, e aquilo ali vai confundindo sua cabeça. Por quê? Porque é a sua mente consciente sendo utilizada para aquele serviço. O que acontece? Vai passando um dia, aí você vai fazendo, você fala, não é a prática, na verdade é assim, sua mente consciente, ela passa todas as informações para sua mente subconsciente. E sua mente subconsciente, ela processa aquilo, ela tem uma inteligência extraordinária, que ela consegue processar aquele tipo de informação numa velocidade absurda. E ela te entrega o resultado. Por isso que no outro dia você sabe a solução dos seus problemas. Não foi mágica, foi sua mente subconsciente que facilitou todo o seu serviço, que adiantou todo aquele processo que você deveria demorar muito tempo se fosse usando a mente consciente, cujo qual se cansa, e a mente subconsciente não se cansa. Se torna um hábito tão forte, se torna um hábito tão assim, natural, que é como se você estivesse respirando. Já pensou se você tivesse que pensar todas as vezes que você respira? Se você tivesse que pensar todas as vezes que você tem que piscar os seus olhos? Então, isso é a mente subconsciente trabalhando por você. E agora vamos ensinar para você, segundo ele vai mostrar como ele utilizou no livro para explicar como você consegue programar a sua mente subconsciente para ela ser auxiliada à sua consciente. O que a gente poderia fazer para a mente consciente trabalhar junto com a subconsciente? Ele dá um exemplo aqui do Henry Ford da marca Ford mesmo, o criador. E ele fala assim, tem uma entrevista dele numa revista, que a mulher pergunta, mas o senhor Ford, o senhor é um homem tão ocupado, um homem com tantos afazeres, com tantas ideias brilhantes, como funciona o seu processo de criação de ideias e de resolução de problemas? Ele falou, olha, bem, primeiro a ideia surge, aí eu penso um pouco sobre ela, depois eu coloco ela numa panela e coloco para ferver. Depois de um tempo eu volto, pego e tiro ela da panela e ela está pronta. Ou seja, ele pensa na ideia,
desenvolve a ideia, né? Pensa um pouco nela e deixa de lado. Deixa sua mente subconsciente. A mente subconsciente pensa, passa todas as informações necessárias para o subconsciente, que vai lá e por meio de tempo que vai ficar ali, você não pensa mais nela e de repente você sabe a solução, porque sua mente subconsciente ficou trabalhando. Enquanto você estava fazendo outra coisa, ela estava lá, quietinha no canto dela, acelerando o processo, melhorando as suas ideias, simplificando ou pratificando elas. E quando você volta, simplesmente está lá. A ideia pronta, como se você tivesse passado horas e horas e dias pensando nela, e muitas vezes não. Isso é o processo da mente subconsciente, entendeu? Ela consegue facilitar. Aí ela passa para a mente consciente, olha, é isso. Aí a mente consciente vai analisar e falar, tá certinho, é essa mesmo. Aí você consegue resolver seus problemas, você consegue fazer coisas que você não conseguia antes, porque a sua mente subconsciente, ela em conjunto com a sua mente consciente, desenvolveu um modo de pensar tudo. Aí ele também fala aqui da mente superconsciente. Essa daqui é uma mente espiritual, que você se aproxima muito de Deus, então é uma coisa talvez muito difícil, com certeza, de conseguirmos, mas demanda tempo e vai conseguindo. E ele fala que essa mente te dá poderes ilimitados, que você não deve utilizar esses poderes para o mal, não deve utilizar para manipular as outras pessoas, porque não atrai boas vibrações e com certeza essa mente vai acabar trabalhando contra você no futuro. Mas o que eu queria falar para vocês, a mente superconsciente é um estado que a gente se prepara para atingir no futuro, mas essa mente consciente, a mente subconsciente, a gente consegue utilizar hoje mesmo. A gente pode utilizar ela nas nossas finanças, por exemplo. A gente pode construir uma maneira de economizar melhor, como ele diz mesmo, você não precisa ficar milionário, muito dinheiro pode ser que te corrompam, mas o necessário para sobreviver você deve conseguir. Lógico, utilizando bem sua mente consciente para criar uma ideia, para projetar algo que vai te dar dinheiro e a subconsciente agindo junto e programando junto, vai funcionar. Eu vou fazer um investimento, mas eu não sei como. Você pensa nele tudo, desliga, vai dormir, descansa. No outro dia, sua mente subconsciente vai te fornecer alguma ideia, vai simplificar isso e por aí vai. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu utilizei muitas vezes ela, você já deve ter utilizado várias vezes e nem percebeu que a gente utiliza ela diariamente. Grandes homens, grandes empresários, pessoas muito bem sucedidas utilizam o tempo todo. A gente utiliza muitas vezes sem saber. Eu utilizava sem saber. Depois que li este livro, mudei meu pensamento e agora começo a usá-la com um pouco mais de consciência, sabendo, não é mesmo? Então, gente, se quiserem, eu vou deixar o link do livro na descrição do livro, do vídeo. É um livro muito barato, é um livro curto que vocês vão conseguir ler, reler e vão compreender cada vez melhor o pensamento do autor. E, como diz ele, né, o poder está dentro da gente. A gente não muda muitas vezes porque a gente não sabe a capacidade que o ser humano tem. O poder que está dentro da gente é ilimitado. Deus nos deu algo que não deu para nenhum outro ser no mundo. Então temos que aproveitar, não é mesmo? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você achou interessante, comenta aqui. Me fale se você já usou suas mentes, a consciente, a mente subconsciente e até a superconsciente. Eu não consegui a superconsciente ainda. Quem sabe um dia eu vou conseguir ela. Mas se você já conseguiu, divide sua experiência com a gente aqui. E qualquer tipo de experiência é muito válida só para a gente poder crescer. Não como um canal, mas como ser humano também. Dividir opiniões e escutar o que os outros têm a falar. É interessante. A gente aprende muito mais ouvindo sobre experiências das outras pessoas do que muitas vezes pesquisando coisas ou lendo coisas que não tem nada a ver. A experiência vale muito mais na prática do que muitas teorias por aí, não é mesmo? Bem, até mais. Tchau, tchau.